Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição, exclusivo. Nossa reportagem conversa com a mulher que sobreviveu após levar 5 tiros do ex-marido. Ela se fingiu de morta para escapar. Eu estou vendo agora ele atirar. Essa imagem eu acho que eu nunca vou esquecer, porque a cada tiro dá um clarão enorme, sabe? E eu não senti dor quando atirei. Eu só me lembrei assim, eu não posso me mexer. Governo federal quer acabar com a existência de municípios com menos de 5.000 habitantes. 226 cidades podem deixar de existir no Rio Grande do Sul. Estelionato e lavagem de dinheiro no Inter. Ministério Público denuncia pífero e mais 3 ex-dirigentes colorados por desvio de recursos. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Nós começamos a segunda edição com um caso que indigna a todos pela crueldade. Você lembra da servidora de 60 anos que quase foi morta pelo ex-marido em Taquara, no Vale do Paranhana? Depois de quase 2 meses desta tentativa de homicídio, ela quebrou o silêncio e falou com exclusividade para a nossa equipe. Ela contou tudo o que aconteceu naquela noite. Os detalhes daquela trágica noite jamais vão se apagar da memória. Pedi a Deus e disse assim, Deus, eu só peço que eu possa dizer para os meus filhos a verdade, que é o pai deles que está atirando. As cicatrizes não deixam esquecer. Com 60 anos, Marilene Wagner levou 5 tiros. Um no braço, outro na perna e o restante no abdômen. A servidora da Câmara de Vereadores de Taquara ficou no total 21 dias internada. O autor dos disparos é o ex-marido dela, José Antônio Sartori, de 61 anos. Depois de quase 15 anos de separação, ele tentava uma segunda chance. Eu estou vendo agora ele atirar. Essa imagem eu acho que eu nunca vou esquecer, porque a cada tiro dá um clarão enorme, sabe? E eu não senti dor quando atirou. Eu só me lembrei assim, eu não posso me mexer. E eu pensei assim, meu Deus, por que eu aceitei? José Antônio levou Marilene ao hospital de Taquara e disse que o casal havia sido vítima de um assalto. Depois ele tentou me asfixiar. Vocês podem olhar no velocímetro do carro, que ele andou até a igrejinha. E depois que ele me trouxe aqui, eu pedi para ele parar no hospital de Igrejinha. Quando eu escutei tudo isso e vi a mãe ali, eu disse para o sargento, como é que eu saio daqui? Porque se eu sair daqui, quem vai ser presa vai ser eu. Porque ele estava na recepção. A polícia acredita que o crime foi premeditado. Semanas antes, a arma de José Antônio foi supostamente furtada de casa. O motivo seria a disputa por bens e imóveis da família. O homem foi preso em flagrante e está desde agosto no presídio de Canoas. Ele nega a participação. Tu imagina a tua situação, quanto essa guerreira passou toda essa situação para que nós pudéssemos saber quem ele realmente era. Porque senão hoje era capaz de ele estar lá do nosso lado, se fazendo de vítima e nós passando a mão na cabeça dele. A relação do casal sempre foi baseada na violência física e psicológica. Sempre houve sinais. É por isso que hoje Marilene deixa um recado para as mulheres que também são vítimas de agressões. O que eu digo para as mulheres, sejam elas gordas, sejam elas magras, sejam elas defeituosas ou não, se amem. Não ame mais a outra pessoa. Eu espero que esse recado da Marilene seja compreendido por todas as mulheres, porque afinal de contas não é, tomara que fosse, mas não é esse o último caso de feminicídio no Rio Grande do Sul. Nesse caso ainda agravado por toda a violência que já vinha de tempos passados dentro do casamento e chegou a essa explosão, a essa tentativa de assassinato com 5 tiros por motivo vil. Agora, prestar atenção na reportagem da Luciane Poma. Quando a justiça quer, quando a justiça é feita, uma pessoa presa por flagrante, mesmo sem antecedentes, sem outras
questões, consegue ser mantida na cadeia. E eu espero que ele seja mantido na cadeia, seja julgado e permaneça na cadeia por um bom tempo, porque afinal de contas, esse passado a que se referiu a Marilene não pode deixar de ser levado em conta nesta hora, esse passado de violência que ela já sofria e que agora ela faz exatamente esse apelo a todas as mulheres que não se submetam a esta violência doméstica, que denunciem essa violência doméstica, que se amem mais do que amam os parceiros, porque senão podem acabar vítimas e muitas, infelizmente, não conseguem fazer o que a Marilene fez, sobreviver a um ato de violência como esse. Polêmica. Uma nova proposta do governo federal está gerando confusão, preocupação em todo o país. Trata-se da extinção de municípios com menos de 5.000 habitantes e que hoje contam com uma receita menor que 10% do total da arrecadação. Olha, enquanto você roda aí, enquanto nós vamos rodar esse VT para você, essa reportagem, eu quero que você também já entre nas redes sociais do SBT e traga a sua opinião, porque a gente quer saber a opinião de você, telespectador, sobre esse caso. Aqui no Rio Grande do Sul, são 226 municípios que podem deixar de existir. Seu Pedrazzi olha com orgulho para o prédio da Prefeitura de São Martinho da Serra. Ele foi o primeiro prefeito quando o município se emancipou, há 27 anos. A única solução que nós tínhamos na época e está hoje evidenciada foi a nossa emancipação, com muita luta, muito sacrifício. Com 3.234 habitantes e participação própria de 7,1% na receita total, São Martinho da Serra seria um dos municípios que deixariam de ter a administração própria no estado, segundo a lista de 226 cidades da FAMURS. Para o procurador do município, a mudança seria um retrocesso. Conseguir ter autogeria diferentemente de tu esperar que os recursos venham de uma outra cidade. Então hoje o prefeito, a prefeitura, consegue gerir os recursos de forma a atender todas as demandas do município. Caso a medida passe a valer, os municípios que se fundiriam seriam definidos a partir do próximo censo demográfico, previsto para acontecer no ano que vem. Em 2025, acabaria o mandato dos prefeitos e no ano seguinte, em 2026, os municípios já fariam parte das cidades vizinhas mais ricas. Nesse sentido, São Martinho da Serra provavelmente voltaria a ser distrito de Santa Maria. Segundo o projeto, uma cidade poderia integrar até 3 municípios. Os moradores não gostaram da ideia. Eu regredi, voltar para trás na história e sem contar na quantia de desemprego que vai causar isso aí, Eu não me enxergo pertencendo a Santa Maria. Eu sou martiense de coração, amo minha cidade e vou fazer o possível para continuar sendo martiense. Muitas vezes a gente dá a nossa opinião, mas a gente também quer saber a sua opinião na interatividade do SBT através das nossas redes sociais, hashtag SBT Rio Grande. Pelo Facebook, @SBTRS-Oficial. Você entra em contato conosco pelo Instagram, pelo @SBTRS e também pelo Twitter, @SBTRS, tá certo? Vamos lá? Gladys Nascimento, eu apoio, concordo, esses municípios nunca deveriam ter sido emancipados. Foi a farra do dinheiro público jogado fora. Mais uma opinião? Sou contra. Cidades pequenas já são esquecidas pelo poder público. Isso vai tirar ainda mais autonomia dessas localidades que perderão recursos preciosos, diz o Carlos de Oliveira através das nossas redes sociais. Vamos para mais uma. A ideia é ótima, diminuiria sensivelmente os gastos com os políticos e mordomias, pois são municípios que não conseguem se sustentar. Porém, os próprios políticos vão barrar esse projeto, diz a Sarita Gorinchi, via nossas redes sociais. Vamos para mais uma opinião aqui que dá tempo ainda. Se fechar os municípios, o dinheiro arrecadado vai ficar em municípios maiores e esses vão atender somente onde está a maioria da população e vão ter mais recurso para desviar
é a opinião do Ezequiel Costa. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo nosso Twitter, tá certo? A gente valoriza a sua opinião. E hoje eu fui à Praça da Alfândega. Que maravilha é a Feira do Livro de Porto Alegre. No Memorial do Rio Grande, eu encontrei com a maravilhosa Marô Barbieri. Confira. São 26 anos de carreira, 27 livros lançados, o mais conhecido esse aqui, com 11 edições e mais de 50 mil exemplares vendidos. Marô Barbieri é a patrona da Feira do Livro 2019. Já caiu a ficha agora que está aqui no meio da Praça da Alfândega, conversando com tanta gente e recebendo tanto do teu público, que são as crianças que circulam por aqui? Felipe, eu vou te dizer, as coisas vão acontecendo, assim, a gente vai se dando conta da grandeza que é, né, a representação que tu estás tendo que fazer. Na verdade, eu estou representando aqui todos os autores, todos os escritores sérios de literatura infantil e de literatura para jovens, que durante todo esse tempo foram desenvolvendo o seu trabalho. Como é que foi o teu primeiro livro, assim? A tua primeira vontade de fazer um livro para as crianças? Porque a gente acha, assim, é uma literatura menor. Não é. É muito mais complexa, porque você tem que encantar alguém que muitas vezes nunca se deparou com um livro e tem que sair dali absolutamente encantado. Exatamente. Né? Como é que é isso? Um dia eu ia indo para o colégio com meu filho, que aliás é o ilustrador do livro, e na época ele era bem mocinho, e eu disse para ele, Luiz Felipe, eu estou fazendo esse trabalho com os alunos. E ele disse, mãe, tem uma coisa estranha. Tu está pedindo para as crianças fazerem histórias, mas tu já fizeste alguma história para eles? Tu sabes que eu me dei conta e eu disse, tens razão. E aí bolei essa história da minhoca. Veio de uma provocação do teu filho, o primeiro livro. O primeiro livro. Quando eu cheguei no colégio, eu contei a história e perguntei para os pequenininhos. Era uma segunda série. E aí, que tal? Eles disseram, nós gostamos da tua história. E um aluno meu, que era um danado, o Marcelo, virou-se para mim e disse, bonita a tua história, prof. Eu gostei da história. Mas me diz uma coisa, tu já anotou? E eu falei, não, Marcelo, não anotei porque eu fiz essa história quando eu vinha vindo aqui para o colégio. E ele não teve dúvidas, ele disse, então anota, senão tu vai te esquecer. E foi o que eu fiz. Quando chegou o convite para ser patrono da Feira do Livro, foi uma surpresa. Mas e como? Eu não acreditava muito que eu tivesse chance. E me enganei. Me enganei porque tu não imaginas a quantidade de pessoas, de todos os tempos, de todos os espaços que eu frequentei, de todos esses 26 anos que eu estive viajando para todos os lugares, para trabalhar pela literatura. Essas pessoas vêm me abraçar e vêm me dizer que bom, eu fico feliz por ti. Tu quer coisa melhor? Não. Convido as pessoas para virem à Praça da Alfândega. Venham aqui para a nossa Feira do Livro. Nós estamos esperando por vocês. Venham para a feira. Como sempre acontece, essa é uma versão reduzida da nossa conversa com o entrevistado. A íntegra da entrevista com Marô Barbieri você vai ter nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, ao longo da noite desta quarta-feira, tá certo? Confira lá. E veja agora o recado que a Fabiane, da EVT, tem para você. Você aí de casa está endividado? Não consegue mais pagar o financiamento do seu veículo? Não pague mais do que você deve. A EVT Assessoria te ajuda. Redução de dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e até empréstimos. Liga agora, olha aqui na tela, 51 3391 3852 ou mande um WhatsApp para 51 99770 2864. Eu vou repetir, anota aí. 3391 3852 ou WhatsApp para 99770 2864. A gente vai te ajudar.
Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, MP diz que meteram a mão nos cofres do Inter. Todas as informações sobre as falcatruas descobertas pelo Ministério Público no Colorado. Gestão de Vitório Pífero é denunciada por desviar pelo menos 13 milhões de reais. O Ministério Público concluiu a investigação nas contas do Esporte Clube Internacional na gestão Vitório Pífero. 14 pessoas foram denunciadas. Pelo menos 13 milhões de reais foram desviados do clube, segundo o Ministério Público Gaúcho. Nós entramos em contato com o Pífero e nós vamos falar sobre tudo isso em instantes, depois que você ver a reportagem. Entre os denunciados estão o próprio ex-presidente Vitório Pífero e outros 3 dirigentes do clube entre 2015 e 2016. O vice de Finanças Pedro Afatato, o vice de Patrimônio Emílio Ferreira Marques e o vice de Futebol Carlos Pellegrini. Além deles, mais 10 pessoas também são citadas em esquemas de lavagem de dinheiro e estelionato. As fraudes teriam ocorrido entre 2015 e 2016. O vice-presidente de Finanças na época, Pedro Afatato, teria uma suposta autorização de Vitório Pífero para realizar 145 saques da tesouraria do clube, mais de 9 milhões de reais. Os valores seriam usados para o pagamento de obras e prestações de serviços. Havia um dirigente que, se aproveitando dessa condição, acertava com os empresários ou a inclusão de cláusulas que não deveriam constar, pelo menos daquela forma, né? Majorando alguns valores, para que depois esses mesmos valores acertados de forma ou indevida ou além do que deveria, voltassem para ele. Por conta disso, os promotores do caso relatam que o clube acabava contratando atletas muito mais pela relação com empresários do que por qualidade técnica. Os dirigentes do clube ainda teriam maquiado as irregularidades para justificar pagamentos a um pai de santo. Simular uma despesa relacionada a obras, né, para justificar aqueles valores que foram pagos para o pai de santo. Né? Só que o grande problema disso é que não me recordo da necessidade de um pai de santo no Inter em março, né, de 2015. Pai de santo! Ah, meu Deus do céu! Nós entramos em contato com Ney Breitman, advogado de Vitório Pífero. Ele disse que não teve acesso ao conteúdo da denúncia e que, se eventualmente ocorreram fatos ilícitos na gestão do ex-presidente Pífero, o ex-presidente Pífero não tinha conhecimento desses fatos. Já o advogado de Pedro Afatato, Andrei Zenkner Schmidt, informa que a defesa não teve acesso à denúncia e só irá se manifestar nos autos do processo. Em primeiro lugar, parabéns ao trabalho do repórter Fabrício Fialkowski, do Correio do Povo, o primeiro que trouxe a público as falcatruas existentes no Esporte Clube Internacional. E meus cumprimentos também ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, que não varreu o assunto para baixo do tapete, apesar de mexer com uma massa apaixonada. Um esporte que mexe com paixões e bilhões de reais a cada ano no Brasil tem que ter um acompanhamento rigoroso das autoridades e das torcidas, porque, afinal de contas, somos nós, torcedores, que investimos o nosso dinheiro nos clubes e não nos dirigentes. Não é para os dirigentes ficar mais ricos, não, né? No caso específico do Inter, não dá para dizer que não houve aviso. Já em 2011, um grupo de conselheiros se rebelou contra a aprovação de contas de Vitório Pífero, na primeira gestão dele como presidente. Foram abafados aqueles conselheiros pelo bicampeonato da Libertadores. E é aí que eu quero ressaltar. Não adianta ter conselho deliberativo, conselho fiscal, outras instâncias, se não houver compromisso desse pessoal com os torcedores que os elegem. Porque elege o grupo, aqui meu amigo, me dá um carguinho ali, me dá um... Reproduz a política brasileira. É muito parecido, se não é igual. Sempre existem suspeitas de enriquecimento nos clubes, aqui, acolá, e que a investigação no Inter seja a primeira de muitas e que todos que desviarem o dinheiro do torcedor apaixonado sejam devidamente investigados e tomara punidos como Pífero e sua gangue.
Divulgado o flagrante de um caminhão que invadiu um posto de gasolina em Morro Reuter. Muita sorte ninguém ter ficado ferido. Veja aí as imagens. Rapaz, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou invadindo o posto que fica próximo à BR-116. Parte do estabelecimento ficou destruído. 2 carros foram atingidos. Um deles foi arrastado pelo caminhão. Que imagem, hein? Podia ter sido uma tragédia. Parou dentro do estabelecimento o carro. Apesar do estrago, apenas o motorista do caminhão teve ferimentos ainda bem leves. Tá certo? Mas olha, deve ter sido um susto, uma correria, hein? Obrigado a você pela sua audiência. Fique agora com o SBT Brasil. Vem aí o noticiário nacional e internacional aqui no SBT.